Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você tem dificuldade em interpretar a Bíblia? Pois bem, eu queria falar para você que se você tem dificuldade, queria te dar alguns conselhos, dar algumas dicas, e aí seja muito bem-vindo ao Interpretando as Escrituras. Nós vamos começar a falar do que não fazer e depois nós vamos falar de como fazer a interpretação bíblica da maneira correta. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui agora, já sem demora, falar sobre interpretando as Escrituras. Esse vai ser o nosso caminho daqui para frente. Como eu falei, nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. Eu queria convidar você que ainda não conhece as nossas redes sociais, o nosso trabalho no YouTube. Basta você procurar Curso Bíblico Online no YouTube, no Instagram, no Telegram. A gente tem um canal lá onde a gente manda materiais, dicas e tudo mais. E aí, quem tem o TikTok e também no Spotify. Curso Bíblico Online também é o nosso site oficial. Temos muitos artigos interessantes. Curso Bíblico Online, tudo junto.com.br. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre os erros mais comuns ao interpretar a Bíblia. E depois nós vamos falar como interpretar a Bíblia corretamente, tudo bem? Então vamos para os erros mais comuns. Primeiramente, não orar antes de ler a Bíblia. Isso aqui é fundamental. Se você pega a Bíblia para ler, mas você não ora antes, quem é o autor? Quem é aquele que ilumina a sua mente? O Espírito Santo. Foi homens que escreveram a Bíblia, sim, mas esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, a interpretação bíblica ela depende da iluminação do Espírito Santo na sua mente. Tudo bem? Então, a primeira coisa, isso pode parecer básico, mas preste atenção, muitos ignoram isso que é básico, ou seja, fundamental. Não adianta a pessoa estar avançada se ela despreza o fundamental. E olha, entender a Bíblia sem iluminação do Espírito Santo, com certeza é um passo para o fracasso. Certo? Muitas heresias surgem a partir disso. Uma coisa que nós precisamos evitar são interpretações absurdas e extravagantes. Quando você faz a leitura de um texto e aquilo parece estranho demais, então investigue um pouco mais. Porque quando você está tendo uma interpretação e ela está te levando para um caminho muito obscuro e você começa a desconfiar que aquilo ali não é muito legal, você precisa perguntar a outras pessoas mais experientes, pesquisar em comentários bíblicos, em alguma pessoa que você confia, que é temente a Deus principalmente, porque muitas vezes as pessoas pegam essas interpretações absurdas e extravagantes e acham que são novas revelações, mas isso não passa de antigas heresias que estão sendo ressuscitadas por não interpretar a Bíblia corretamente. Isso que eu queria falar para você. Nem toda novidade é bem-vinda. Ou seja, como nós falamos anteriormente, interpretações absurdas e extravagantes podem parecer novidade, mas nem toda novidade é bem-vinda. Às vezes, anote essa frase que eu falei para você, uma suposta nova revelação não passa de antigas heresias. Para quem conhece a história da igreja, sabe disso, que hoje em dia se levanta muitas ideias, muitas hipóteses de uma nova revelação. Aqui, nos últimos tempos, o Espírito está soprando uma coisa diferente. Cuidado com isso, tá ok? Muitas heresias foram abrandadas no passado, mas elas estão aí, tentando perseverar ainda hoje. Cuidado com isso. E aí, eu queria falar sobre a sabedoria. Por que orar antes de ler a Bíblia? Lembra que eu falei sobre isso? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Precisa de sabedoria, precisa de entender as coisas, precisa de praticar, Porque mais importante do que saber é pôr em prática. Então peça a Deus que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Porém, é necessário pedir com fé. Então a sabedoria, ela vem da parte de Deus. Um erro muito comum é ler apenas livros sobre Deus, ao invés de ler a palavra de Deus. É bom você ler livros que falam sobre temas bíblicos? Sim, são chamados livros cristãos. Mas mais importante do que esses livros paralelos é a própria Escritura. Então, muitas vezes, a pessoa ela lê uma biblioteca inteira de livros que falam acerca de Deus, mas elas mesmas não têm contato com
com isso aqui, ó, o manual da nossa fé, o manual da nossa prática de vida. Então, na sua interpretação bíblica, ela pode ficar comprometida por você não estar indo aonde? Direto na fonte, tá? Outro erro é não deixar a Bíblia falar por si mesma. O que é deixar a Bíblia falar por si mesma? É quando você se aproxima da Bíblia e você já tem uma tendência a não querer aceitar o que está escrito. É muito comum isso quando a Bíblia nos confronta. Então, esse é um outro erro, não deixar a Bíblia falar por si mesma. Se está escrito, procure entender, avaliar, examinar a si mesmo e ver se você está vivendo de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Então, a partir disso, muitas pessoas fazem o quê? Outro erro, tentar fazer a Bíblia dizer o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. Esse é um outro erro. Muitas vezes as pessoas vão para o texto bíblico para procurar ver se tem como manipular, né, a mensagem, distorcendo a mensagem, e isso, obviamente, é uma das ações que o inimigo fez lá no jardim. Lembra disso? Então, é um erro na interpretação. Outro erro de interpretação bíblica é injetar pensamentos e definições modernas ao texto bíblico. Entenda, existem coisas que não fazem parte do contexto bíblico. Às vezes a pessoa pega uma palavra no grego, por exemplo, e ela tenta aplicar, por exemplo, a ideia de dinamite, por causa de poder, de força e algo nesse sentido no texto grego. Mas na época não existia dinamite, então a expressão raiz que deu origem a essa palavra depois, ela não estava de acordo com o contexto da época, né? Então, nós não devemos injetar conceitos, definições modernas à época. Por isso é necessário a gente entender o contexto histórico, né, da Bíblia, tá bom? Então, não tenta injetar aí essas definições atuais na Bíblia. Outro erro, julgar as atitudes dos personagens bíblicos com base na nossa cultura atual. Por que não devemos fazer isso? Porque há um desconhecimento completo da história do mundo, né? Então você precisa entender como que a coisa funcionava à época. Eles eram muitas vezes nômades, isso se tratando lá do princípio da Bíblia, eles eram nômades, eles mudavam de lugares, eles eram mais ligados à agricultura e pecuária, era uma sociedade que ainda dependia da caça, dependia da pesca, é uma sociedade que é tribal, que vivia em conflitos de guerra o tempo todo, né? Então, tentar julgar a atitude dos personagens bíblicos com base na nossa cultura atual é um problema. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, onde eu falei sobre poligamia, sobre a lei do levirato e tantas outras coisas. Esse vídeo é chamado de Por que a Bíblia fala disso? Para você encontrar esse vídeo é muito fácil. Você vai no YouTube e digita Por que a Bíblia fala disso? Ou Por que a Bíblia fala sobre isso? Curso Bíblico Online. Escreve tudo isso e aí você vai escrever Por que a Bíblia fala disso? Curso Bíblico Online e vai aparecer esse vídeo para você. É extremamente importante você ver um vídeo como esse para não sair aí falando coisas absurdas acerca da Escritura, tá bom? Então não julgar os personagens bíblicos com base na nossa cultura atual. Isso é um grande erro. Outro erro é usar a Bíblia para provar sua opinião. Entenda bem, na interpretação bíblica ela não pode ser baseada naquilo que eu quero ou o que eu acho, mas é aquilo que realmente está escrito. Então, às vezes a nossa opinião ela está em construção, mas a pessoa, ao invés de entender que essa construção ela pode ser dissolvida por um argumento melhor, o que elas fazem muitas vezes, elas tentam ficar forçando a barra para fazer a Bíblia, como nós falamos anteriormente, dizer o que elas querem. E aí o que elas vão fazer? Elas vão usar a Bíblia para poder provar essa opinião. Isso não é correto, tá bom? Outro erro, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou ler esse texto aqui primeiro. O texto bíblico fala o seguinte, ó, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Voltando aqui, não usar a Bíblia para provar a sua opinião, não é isso? Então, primeira coisa que Pedro fala aqui, ó, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana.
Entretanto, homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. O que quer dizer inspirados? Quando você sopra o ar, você expira. Quando você puxa o ar para dentro, você inspira. Então, esses homens que escreveram a palavra de Deus, eles foram inspirados. O Espírito Santo entrou neles. E aí, isso não quer dizer que, por exemplo, Moisés escreveu o que ele queria, porque ele achou bonito, ele achou interessante. Não, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dentro dele moveu ele a escrever acerca daqueles relatos que ele escreveu. Paulo, Pedro, João e tantos outros que escreveram as Escrituras. Foram homens de Deus que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, certo? Logo, se nenhuma parte da profecia é de particular interpretação, eu não devo usar a Bíblia para provar a minha própria opinião. Tudo bem? Outro problema na interpretação é espiritualizar ou alegorizar tudo. É óbvio que você vai ter na Bíblia pontos de alegoria e também de símbolos que você vai poder falar que isso aqui tem um sentido simbólico ou espiritual. Mas não é tudo. Há pessoas que eles exageram e absolutamente tudo, até aquilo que é obviamente literal, estritamente literal, eles vão tentar alegorizar, espiritualizar e vai causar muitos danos, ok? Então tudo tem que ser feito com prudência. Como eu disse, é verdade que há muitas alegorias e tipologias nas Escrituras, porém, há de se considerar que nem tudo que está escrito é simbólico ou espiritual. Existem narrativas que são estritamente literais e a gente precisa respeitar isso. Falando sobre o método da alegoria, esse método sempre foi abundantemente utilizado entre os israelitas. Sim, se você pegar os judeus, eles usam muito a interpretação alegórica, né? E também na igreja primitiva. Você vai ver muito isso quando você começa a ler a patrística ali inicial, né? O que são isso? São os doutores da igreja ali, os primeiros bispos da igreja primitiva, na era pós-apostólica, eles usam muito alegoria. Então, é verdade que esse método tem a sua aplicação correta, mas infelizmente é muitas vezes ignorado, atualmente, a alegoria, pelos exegetas ocidentais atualmente sob o pretexto dos riscos de ir além do plano semântico da passagem. Assim como há trechos que são estritamente literais, mas nem tudo pode ser literalizado. Então, a literalização também, quando você extrapola, você também causa danos. Aquilo que é para ser figurado é figurado, aquilo que é alegórico, e aquilo que não é, simplesmente não é. Tudo bem? Então, não exagere na espiritualização de informações que não são espirituais. Tudo bem? O que eu quero dizer que não são espirituais? Toda a palavra de Deus ela é espiritual. O que eu quero dizer é que ela, às vezes, não é um símbolo que significa muito além do que está escrito. Às vezes é só aquilo mesmo, né? E ainda continuando sobre a alegoria, embora a possibilidade de se utilizar corretamente um método alegórico, nem tudo pode ser espiritualizado. Estou reforçando isso aqui. O real perigo com esse método é que se torna muito difícil checar uma interpretação errônea quando bem elaborada. Então, mesmo a interpretação errônea, se ela estiver bem elaborada, é muito difícil você ir lá e contestar isso. Então, esse é um grande problema. Ela pode acabar causando aquilo que nós já falamos anteriormente, uma interpretação pessoal. Tudo bem? Porém, é importante frisar que isso ocorre em todos os demais métodos, nos mais diferentes graus. Então, se você pode ter excesso na alegorização, você também pode ter excesso na literalidade e ambos são problemáticos. Tudo bem? Um dos outros erros mais comuns ao interpretar a Bíblia é esse aqui, ó. São esses, né? Ignorar. O que é ignorar? Desprezar, né? Desconhecer, ignorar versos, trechos, capítulos e até livros. Muitas vezes pessoas dizem, mas existe Ageu na Bíblia? Existe Amós? Ou seja, aqueles profetas menores muitas vezes são ignorados. E por que eles são ignorados? Porque não são compreendidos? E por que não são compreendidos? O que está faltando? Isso nós vamos falar na próxima aula. O que está faltando para você compreender esses profetas, compreender talvez os livros ali do início da Bíblia, né? Muitas vezes a pessoa faz o quê? Ele começa a ler a Bíblia e ele faz um propósito. Eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Aí ele começa a ler Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí ele já acha muito complicado e para. Aí ele pula para os Salmos, né? E dos Salmos ele vai para um Provérbios, vai para Mateus, Marcos, Lucas e fica por isso. Então, por que isso acontece?
Na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então esse é um dos grandes erros, ignorar versos, versículo. Eu não entendi. Pula. Por que pular? Procure compreender aquele versículo, né? Pula às vezes trechos longos daquele capítulo, talvez o capítulo inteiro, ou pula livros, né? Ou grupos de livros inteiros são pulados. É um grande erro, tá? Outro erro muito comum é ignorar o contexto imediato e também o contexto geral das escrituras sobre o tema. Por exemplo, você vai trabalhar o tema anjos. Por acaso você leu um texto, um versículo sobre anjo, teve uma interpretação meio estranha, lembra que eu falei das interpretações extravagantes? Teve uma interpretação meio estranha sobre aquele verso, mas você simplesmente aderiu a essa sua interpretação e agora vai usar a Bíblia para provar o seu ponto de vista. Lembra que eu estou fazendo aqui conexões dos erros aqui para você entender. E aí você começa a supor que anjos, a partir daquela sua premissa, você começa a supor tudo sobre anjos. Peraí, será que você já leu tudo sobre anjos? Na teologia existe uma disciplina chamada angelologia e ela pode ser fracionada também, por outro lado, chamada demonologia. Então, ali você vai estudar o quê? Tudo sobre anjos. Tudo que a Bíblia fala sobre anjos, de Gênesis a Apocalipse. Mas, às vezes, o que a pessoa faz? Ela lê um versículo específico e ela começa a ter suposições e aí ele vai começar a basear sua doutrina em suposições pessoais. Isso é um grande erro, tá bom? Então, ignorar o contexto imediato e também o contexto geral. Às vezes, o contexto imediato também não é suficiente para esclarecer quando são temas muito complexos. Por exemplo, falando de anjos, evidentemente não tem um capítulo ou um livro chamado Livro dos Anjos. Se tivesse era muito fácil, não é verdade? Mas não tem. Então o que precisa se fazer? Buscar em toda a Escritura tudo o que se fala sobre anjos e aí então conseguir sistematizar. Por isso é chamada teologia sistemática. Coloque em ordem, organização. Então vai organizar todos os pontos, capítulos e versículos que falam sobre anjos para então compreender, e aí sim você pode voltar para aquela passagem com toda a convicção de que você não vai causar uma heresia, né? E não vai confundir as pessoas por causa de um erro, por ignorar o contexto imediato e o contexto geral das Escrituras sobre aquele tema. Tudo bem? Outro erro, aplicar as mais variadas promessas específicas. Por exemplo, Deus fez promessa específica para Abraão, para Israel, para Davi. Alguns apontavam para Jesus, né? Que são os salmos messiânicos e outras profecias. Mas você vai fazer o que? Vai aplicar essas profecias específicas para você hoje. Cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. Muita gente fala assim, mas isso aí eu não quero nem saber porque isso é Antigo Testamento. Isso é Antigo Testamento. Mas as promessas, ele traz todas elas, inclusive as promessas específicas. Então, nós precisamos entender qual é o propósito daquela mensagem, para que tempo foi isso, para qual pessoa foi aquilo ali, qual foi o cumprimento daquela promessa, ou se ela está em curso, se ela serve para todo o povo de Deus, né? Nesse caso inclui eu e você, ou se ela serviu especificamente para um propósito dentro da história bíblica, tá bom? Então, esse aqui é um dos erros muito comuns, principalmente por pregadores que gostam de bajular as pessoas, né? Então eles pegam promessas específicas e ficam aplicando para você, porque Deus falou isso com você, porque Deus está falando agora com você, mas nem tudo é com a gente hoje, concorda? Então vamos continuar. Outro erro dos erros mais comuns, já falei sobre isso aqui, ignorar os trechos. Esse aqui é um erro muito comum. Você está todo empolgado porque você comprou uma Bíblia de estudo. E aí agora a Bíblia de estudo, ela tem comentários no rodapé. Ou talvez você comprou uma coleção de comentários bíblicos. Olha que legal. Mas é o que você faz? Você quer estudar um capítulo bíblico, um assunto, e você lê o comentário primeiro. Não seja dependente de comentário bíblico. Por favor, entenda isso. Você precisa ter discernimento da palavra. É óbvio que em algum momento você vai ler e não vai compreender alguma coisa. Você tem algumas opções. Você pode perguntar para algum irmão na sua congregação, algum irmão mais maduro, que Deus colocou ele como um mestre, por exemplo, e a função dele é te ajudar a compreender isso. Ou talvez você pode estudar com outros irmãos que já nem estão mais aqui, mas deixaram registradas as suas compreensões acerca daqueles trechos. É bom que você estude
com vários comentaristas se você precisa apresentar isso aí. Então veja bem, você está estudando um versículo específico muito difícil. Você vai para esse comentário bíblico e vai ler o comentário. Mas, por favor, leia o texto primeiro, o texto bíblico. Tenta compreender o texto bíblico. Leia antes do texto, depois do texto. Ou seja, leia o contexto anterior e posterior desse versículo para você mesmo tentar chegar a uma compreensão. Depois que você compreendeu, aí sim você vai para o comentário. Óbvio que vai ter circunstâncias que você não vai compreender. Aí sim você vai para o comentário. Mas procure primeiro ler o texto bíblico, depois o comentário. Tudo bem? Então esse é um erro, ler primeiro os comentários. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas, elas formulam doutrinas na sua mente da seguinte forma: está na Bíblia. Aí você fala, mas aonde? Não tem isso na Bíblia. A pessoa diz aqui, e quando ela abre a Bíblia, ela abre o rodapé. Ou seja, ela está acreditando que o que está escrito ali no rodapé do comentarista é texto bíblico. Não é texto bíblico. Então, por exemplo, se você fez um comentário bíblico e uma editora colocou no rodapé de uma Bíblia e falou Bíblia de estudo do fulano de tal ou da fulana de tal, certo? Que é você. Não quer dizer que tudo que você falou ali seja verdade e nem que esteja extremamente correto. Pode ser que uma interpretação de um tema ou de outro está errado, mas está ali uma ideia de alguém que interpretou e que está colaborando com o corpo de Cristo, com a sua compreensão, ok? Mas não leia primeiro o comentário. Não use comentário bíblico, eu poderia colocar isso aqui também para você, não use comentário bíblico como se fosse Bíblia. Tá? Então, Bíblia é uma coisa, é o texto bíblico. Comentário bíblico é a interpretação, é o entendimento daquele comentarista acerca desses pontos. Tudo bem? Então, vamos lá sobre ler os comentários. Primeira coisa, busque na fonte. Qual é a fonte? As Sagradas Escrituras, a Bíblia. Lembra que você já orou e agora você está lendo a Palavra de Deus. Comentário bíblico não é escritura sagrada. Guarda isso no seu coração. Tanto é que você vai pegar um comentarista, que é um homem de Deus, ele comenta e ele diz que acredita que aquele verso signifique uma coisa. Mas você pega um outro comentarista também, um homem de Deus, e ele interpreta de outra forma. E você vai pegar um terceiro e talvez a interpretação dele é diferente do primeiro e do segundo. Logo, nós precisamos entender, os comentaristas eles simplesmente estão externando aquilo que eles compreenderam acerca daquele trecho, tá bom? Comentário bíblico não é escritura sagrada. Todo material auxiliar, um comentário bíblico, qualquer outro tipo de material auxiliar que você usar, tem por objetivo facilitar o seu entendimento. Facilitar não é substituir o que está escrito. Então, por favor, nunca tome um comentarista como texto bíblico. Nunca faça uma citação de um comentário bíblico como se aquilo ali fosse o texto bíblico. Talvez essa aqui é a dica principal para nós, tá bom? Esse aqui também é um erro muito comum que está muito na moda. A autosseleção de textos bíblicos, daquilo que você acredita ou não. Então, o que é isso? Adicionar ou remover livros da Bíblia. Cuidado, isso aqui não existe, tá? Nunca faça isso. Então, você não pode fazer uma autosseleção. O que seria isso? Para ser mais claro, vamos lá. Primeiro ponto, queria vir para esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, ou seja, qual é o propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a Escritura ela é inspirada. Lembra que eu falei da inspiração? Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo? Então veja bem, não tente você hoje, 2000 anos depois, fazer o seu catálogo de livros bíblicos. A igreja ela teve ao longo da sua história um testemunho de uso e tem todos os critérios. E aí você não pode fazer isso aqui. Ó. Aqui está uma Bíblia particular, né? Self-service. Você escolhe os livros que gostar. Não faça isso. Pode parecer estranho, mas é exatamente o que alguns fazem hoje ainda. Tá? Então os falsos mestres, eles excluem principalmente as cartas de Paulo e de João. Por quê? Porque eles testemunham, Paulo e João são testemunhos muito fortes da divindade de Cristo.
Então os falsos mestres, eles excluem. Porque Paulo, por exemplo, ele doutrina a igreja. Ele bate forte contra o adultério, mas os falsos mestres gostam da prática, né, sexual ilícita. Eles não têm limite para as coisas. Então o Paulo ele vai doutrinar a igreja, então eles odeiam Paulo. Eles tentam remover as cartas de Paulo, as epístolas também, o Evangelho de João, tudo que João escreveu ali, eles tentam colocar de lado, né? Ou tentam falar que já aconteceu o Apocalipse, que não precisa nem sequer de ler o Apocalipse, tá? Então cuidado com isso. E, ao mesmo tempo, outra prática, ao invés de remover textos bíblicos, é o quê? Incluir os apócrifos ao bel prazer. Então, esse aqui faz parte da Bíblia também. Por quê? Porque eu acho, eu sinto, eu leio ele, eu vejo conteúdos bíblicos nele, então ele tem que fazer parte da Bíblia. Não é assim que funciona. Então, essas pessoas desconhecem completamente os critérios usados pelos cristãos ao longo da história e o testemunho da igreja primitiva acerca da Bíblia, da Escritura, tá bom? Então, não faça isso, que é remover textos da Bíblia, versículos e livros da Bíblia inteiro. A crítica textual, infelizmente, ela tem essa prática também de remover, né? A gente pode falar disso depois, remover alguns versículos, colocar entre colchete, fazer um monte de crítica sobre aquilo ali, apesar de os primeiros cristãos citarem esses textos como escritura. Alguns, né, passaram a fazer isso, são pessoas que têm trabalhado assim de toda forma para colocar em xeque, em dúvida, um ponto de interrogação na mente dos irmãos. Cuidado com essa linha teológica também, tá? Então vamos lá. Agostinho, ele vai falar algo muito interessante e vem bem de encontro, né, com isso que nós estamos falando. Vem ao encontro disso que nós falamos, que é: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, quando Agostinho fala isso, ele está falando exatamente dessa questão de preferência. Esse livro eu não gosto, não quero nem ler ele, mas esse aqui eu vou adicionar à Bíblia. Não existe isso. Então a Bíblia, ela está testificada. Você pode procurar grandes teólogos e estudar acerca do texto bíblico, por exemplo, como que foi a formação da Escritura e tudo mais. Eu vou indicar para você, por exemplo, Norman Geisler, né? Você vai achar mais fácil o nome Geisler, com G, Norman Geisler, né? Então Norman Geisler é um grande, se você quiser comprar a teologia sistemática dele inteira, é melhor ainda, né? Mas você tem muito material dele sobre bibliologia, formação do cânon bíblico, das escrituras, vai ser bem esclarecedor para você, tá? Então aqui nós ficamos com essa aula que é erros mais comuns ao interpretar a Bíblia. A próxima vai ser como interpretar a Bíblia corretamente. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula interpretando as escrituras. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.